Bem, pessoal, trabalhando um pouquinho sobre os ângulos no triângulo. Primeiro vamos relembrar um pouco quais são os elementos que tem dentro do triângulo. Então considere o triângulo ABC na figura a seguir. Então eu tenho aqui os vértices do meu triângulo, vértice ABC. O triângulo então tem três lados, três vértices. Consequentemente, tem três ângulos. E esses ângulos são internos, que são os ângulos que estão dentro, e os externos, que são os que estão de fora. Então, ideia inicial para a gente começar a trabalhar ângulos e seus elementos é entender que triângulo é uma figura de três lados, com três vértices e três ângulos. Recordando aqui o que a gente acabou de falar na parte anterior, é que eu tenho o lado AB, BC, AC, então três lados. Eu tenho os vértices ABC, então três vértices. Ângulos internos são os ângulos formados por dois lados consecutivos. Os ângulos internos ABAC, ABC e ACB, que tenho medida A, B, C. Então eu tenho três ângulos internos A, B e C. E os ângulos externos, que são os ângulos formados por um dos lados do triângulo e pelo prolongamento, é quando eu estico um dos lados consecutivo a eles. E esses ângulos externos eu tenho x, y, z. Então, três ângulos externos. Externos que eu chamei x, y e z. Então, esses são os elementos dentro do triângulo. Três lados, três vértices, três ângulos internos e três ângulos externos. E quais são as relações entre eles? A gente sabe que a soma dos ângulos internos do meu triângulo sempre vai somar 180 graus. Então, não importa qual seja o meu triângulo, se eu pegar os três ângulos, certo? Que eu chamei de A, B e C, a soma de A, B e C sempre vai ser 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer mede 180 graus. É importante vocês gravarem isso. E outra informação útil. O ângulo externo do meu triângulo sempre é a soma dos dois ângulos internos oposto a esse ângulo. Então, se eu chamar esse daqui de x e esse aqui de A e B, o ângulo externo sempre é a soma dos ângulos internos opostos, ok? Duas informações importantes que relacionam os ângulos no triângulo. Então aqui também podemos relacionar o ângulo interno como um ângulo suplementar ao externo. O que significa esse? Que olhem, esses ângulos que estão formando aqui, esse ângulo aqui é um ângulo raso. Então eu tenho que x mais a, o externo mais o interno, vale 180 graus. Aqui, interno mais externo, C mais Z, vale 180 graus. Então, X e A, Z e C, B
e Y são ângulos suplementares, certo? Todos eles ângulos suplementares, certo? E qual que é a aplicação dessas relações? Calcule o valor de x em cada triângulo a seguir. Então, tenho aqui o ângulo interno e um ângulo desconhecido externo. Eles são suplementares, a gente acabou de dizer isso. Então, se eu pegar x e somar com 78, tem que me dar 180 graus. Que número somado com 78 dá 180. Então, é pegar 180 e subtrair 78. Se eu pegar e subtrair, o resultado é 102. Então, x vale 102 graus. O meu ângulo externo vale 102 graus. O ângulo está de fora. Aqui eu tenho um ângulo interno valendo 48, um ângulo interno valendo 78, e eu quero saber qual que é o valor do último ângulo, que eu não sei, eu chamei ele de x. E eu sei que, somando os três ângulos internos de um triângulo qualquer, eu sei que tem que dar o valor de 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180. Então, juntando aqui 48 com 78, juntando esses dois, eu tenho 126 graus. Aí eu tenho que pensar na ideia do seguinte, que número somado com 126 vai dar 180. Para mim achar esse número, é pegar 180 e subtrair 126. Subtraindo, eu tenho que esse número é 54. Então, x vale 54. E último caso, eu tenho um ângulo interno valendo x, eu tenho um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus interno, e eu tenho um ângulo externo valendo 3x. O que eu acabei de falar para vocês entre as relações que era importante é que o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos opostos. Então, 3x é igual a x mais 90. Esse ângulo externo é igual, deixa eu pegar aqui, esse ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos opostos. Tenho letra misturada com número, eu tenho que separar letra de um lado, número para o outro. Então, esse x que está no lado direito, ele vem para o lado esquerdo, subtraindo. 3x menos x, se eu tenho três coisas e tiro uma coisa, eu fico com duas coisas, que é igual a 90. O 2 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo 90. Que número multiplicado por 2 dá 90? Então, é pegar o 90, dividir por 2, esse número é 45. Então, o valor de x é 45. Se ele tivesse pedido o ângulo, esse ângulo aqui vale 45 graus, e esse ângulo externo aqui é 3 vezes 45, então esse ângulo é um ângulo de 135 graus, certo? Mas ele pediu para encontrar o valor de x. Bem, pessoal, essa é a aplicação dos ângulos internos do triângulo, suas relações entre o interno e o externo. Lembra que a soma do interno com a soma do externo, como são suplementares, resulta em 180 graus. E uma relação bem bacana. O ângulo externo sempre é a soma dos dois ângulos opostos internos. Ok? Tchau, tchau. Um abraço.